Ah. Yuri, fala alguma coisa para ver se eu estou te escutando, Yuri, por favor. Oi, tá ouvindo? Agora eu tô. Ah, tá bom. Camille, fala alguma coisa, por favor. Flor. Oi. Tá. Consertou. Falei, gente, tem uma entidade nesse computador meu? Como assim? Vocês destacaram o que eu pedi? Sim. Menos mal. Você Pessoal, pode mostrar de novo, por favor? Posso sim, Yuri. Me desculpe, pessoal, que eu não sei o que aconteceu. Meu computador tá bichando, tá ficando ruim já. Tá podre. Yuri, depois te mando foto, não precisa de página, não. Você manda foto para ele? Diga, porque só vai demorar muito. Tá bom. Pessoal, vamos lá na questão da página 8. Pessoal, da página 8, nós vamos testar as alternativas, verificando qual é certa e qual é errada, claro, né? Você já fez, Digão? Já fiz. A1 já. Ó, eu coloquei fazer. Então, vamos para a questão 2. Na questão 2, alguém pode ler para mim a questão 2, por favor? Na questão 2. Pessoal, lê para mim alguém para eu não perder o áudio. Mentira que o áudio sumiu de novo. Camille ou Maria Clara, lê a questão 2 para mim, por favor. Vai, Maria. A Maria! Vamos, povo! Tá. Em plantas de milho, existem 2 genes de 4 alelos com efeito aditivo. Plantas recessivas, azinho, azinho, gezinho, gezinhos, chamadas de Black Mexican, não apresentam alelos aditivos e formam espigas com 6 centímetros de comprimento. Por outro lado, plantas que apresentam 4 alelos aditivos formam espigas com 18 centímetros de comprimento. Assim, cada alelo aditivo contribui com 3 centímetros adicionais de comprimento a partir do fenótipo residual. Considerando os genes determinantes do comprimento das espigas de milho, verifica-se que, no cruzamento entre plantas duplamente heterozigotas, são obtidos... Pessoal, quando eu falo em cruzar plantas duplamente heterozigotas, é cruzar assim, ó. Então, elas são duplamente heterozigotas, tanto para o gene A como para o gene G. Então, eu vou cruzar azão, azinho, gezão, gezinho, com azão, azinho, gezão, gezinho. Curiosidade. Nós encontramos aí quantos alelos? Os alelos são as letrinhas, tá bom? São quantos alelos em cada indivíduo? Quatro. Pessoal, eu queria que vocês dessem uma olhada. São 4 alelos, tá? Lá na página 7, tem uma pirâmide, um triângulo de Pascal. Nesse triângulo de Pascal tem a linha 0, a linha 1, a linha 2, a linha 3 e a linha 4. Ou seja, daquele triângulo de Pascal, daquela pirâmide de Pascal, eu vou aproveitar, eu vou olhar para a linha 4. Mas, digamos, por que para a linha 4? Porque essa característica ela é expressa por 4 alelos aí dentro. Então, como são 4 alelos, eu vou olhar lá no triângulo de Pascal para a linha 4. E na linha 4, a proporção é de 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Então, devido, pessoal, a essa proporção, né, eles são duplamente heterozigotos, a proporção entre eles, entre os filhotes, entre as mudas, vai ser de 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Digão, de onde você tirou essa proporção? Pessoal, eu construo aquele triângulo de Pascal
e conto linha 0, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. A proporção fenotípica e genotípica também, ela vai aparecer na quarta linha. Por que na quarta linha? Porque existem aqui dentro 4 alelos em cada indivíduo. Tá? Azão, azinho, Gzão, Gzinho. 4 alelos. O que essa proporção quer dizer, Digão? Na prática, ela significa que, pessoal, dessa ninhada, desses filhotes, dessas mudas, eu tenho aqui um indivíduo, mais 4, 5, mais 6, 11, mais 4, 15, mais 1, 16. Então, a cada 16 mudas, uma delas vai ser realmente alta. Ela vai ter, igual aqui falou, cadê? 6 centímetros. Cada aditivo, pessoal, vai me dar uma planta que é alta. Então, 6 centímetros. Se eu for aumentando aqui dentro de 3 em 3 centímetros, são 4 alelos. 6, 9, 12, 15, 18. Uai, Digão, por que 18? Pessoal, cada alelo dominante aditivo vai me fornecer 3 centímetros. Ou seja, se houver alguma, pessoal, que seja azão, azão, Gzão, Gzão, ela vai ser uma planta com 18 centímetros. Em contrapartida, aqui você encontra indivíduos que são baixinhos, são as menores plantas possíveis. Ó, Digão, a menor planta possível ela vai ter quantos centímetros? Pessoal, a altura residual aqui dentro que aparece são 6 centímetros. Nesse caso, o indivíduo, ele vai ser azinho, azinho, Gzinho, Gzinho. Tá, Digão, você falou que a maior planta tem 18 centímetros, a menor planta tem 6 centímetros. E as outras? As outras, elas são intermediárias entre a maior e a menor. Pessoal, variando de 3 em 3 centímetros. Como é que eu sei que é de 3 em 3 centímetros? Porque aqui fala que cada alelo aditivo aumenta a planta em 3 centímetros. Então, ó, esse 1 sobre 16 avos tem 6 centímetros. Esse aqui tem 9. Esse tem 12. Esse tem 15. E esse tem 18. Lembrando que naquela proporção do triângulo de Pascal, o primeiro número indica a proporção com maior intensidade, nesse caso, maior altura, e o último número com menor intensidade ou menor altura. Quem está aqui no meio tem as características intermediárias entre a menor altura e a maior altura. Então, vamos lá. Posso afirmar que descendentes serão obtidos descendentes distribuídos em 4 classes fenotípicas. Pessoal, quando eu falo classe fenotípica, isso aqui, ó. Isso aqui é uma classe fenotípica. Vou até destacar, ó, em verdinho. Ó, isso aqui é uma classe fenotípica. Isso aqui é uma outra classe fenotípica, uma outra altura, né? Outra classe fenotípica e outra classe fenotípica. Ou seja, eu encontrei 5 classes ou 5 alturas possíveis. Logo, não existem apenas 4 classes fenotípicas, existem 5 classes fenotípicas, tá? Somente descendentes produtores de espigas com 12 centímetros. Pessoal, tem com 12, tem com 9, tem com 6, tem com 18, tem com 15. Eu vou ter 5 variedades possíveis. Então, não é somente, não existe somente. Descendentes pertencentes a 5 classes fenotípicas. Aí eu concordo. 1 classe, 2, 3, 4, 5 classes fenotípicas. Pessoal, quando ele fala classe fenotípica, ele se refere a 5 possíveis tamanhos para espigas. Então, realmente, são 5 classes fenotípicas, tá certo? Não são somente descendentes produtores de espigas com 18 centímetros e não são 6 classes, são 5 classes fenotípicas, tá? Então, aí a letra C é a correta. Para eu chegar, pessoal, à letra C, a letra correta, o que eu fiz? Eu fui lá na página 7, eu fui lá na página 7 e fui buscar saber qual era a proporção entre
os descendentes. Então, você depois, para poder se organizar, digamos, você consultou que página? Que triângulo de Pascal é esse? Olhe para a página 7. Né? Eu olhei, pessoal, para o triângulo de Pascal. Ô, Digão, Oi? você podia fazer as atividades 5 e 9 propostas? Eu não consegui fazer. Faço sim. Deixa eu só terminar de fazer as de sala. Pessoal, confere comigo. A 3 eu não fiz com vocês, nem a 4 e nem a 5, concordam? Sim. Pessoal, corrigiram essa aqui. Tá certinha? Tirem print, por favor, para mandar para o coleguinha, mandar para o grupo. Vou apagar, tá? Digão, apaga esse negócio aí e vambora. Ninguém falou nada, porque depois eu não consegui escrever de novo depois, não. Quem Pessoal, fala consente. Pode apagar, eu tirei print a coisa mano. então tá bom. Pessoal, na questão 3, alguém lê a questão 3 para mim, por favor? Júlia, lê a questão 3 para mim, por favor, Júlia. Pode ser a Júlia Pessotti. Um pesquisador cruzou paineiras de flores pink com paineiras de flores brancas. Os descendentes F1 foram cruzados entre si, sempre produzindo na geração F2 as frequências fenotípicas conforme o gráfico a seguir. Com base no que foi exposto em seus conhecimentos, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. A característica cor da flor é determinada por dois pares de alelos com segregação independente, apresentando fenótipos com variação contínua. A característica cor da flor é determinada por três pares de alelos com segregação independente, apresentando fenótipos com variação contínua. Trata-se de uma classificação de herança quantitativa e as plantas com flores rosa médio apresentam exclusivamente genótipo azão, azinho, beijão, beijão. Pessoal, vamos testar? Por exemplo, nós encontramos aqui flores pink, rosa escuro, rosa médio, rosa claro e branco. São possíveis 4 classes fenotípicas. O que são as classes fenotípicas? As possibilidades para coloração da flor nesse caso. Então, essa é uma classe fenotípica, essa é outra classe fenotípica, essa é outra classe fenotípica, essa uma outra classe e essa uma outra classe fenotípica. Lá na página 7 do livro de vocês, tem uma fórmula para relacionar classe fenotípica a gene. Eu vou, pessoal, simplificar a fórmula, tá? Vou chamar de X o número de classes fenotípicas, que é igual a 2 vezes N mais 1. X é o número de classes fenotípicas. Pessoal, são 5 classes. Então, X é 5, que é igual a 2 vezes N mais 1. Opa. Pessoal, resolvendo, eu vou ter 5 menos 1, que é igual a 2 vezes N. Nós vamos encontrar, pessoal, eu vou puxar um pouquinho para cá. Ô, sonseira. Pronto. Pessoal, 4 é igual a 2 vezes N. Pessoal, eu vou passar o 2 dividindo. Vai ficar 4 dividido por 2, que é igual a N. Eu sei que vai dar 2 o número de genes. Ué, digamos, como assim? 2 genes que vão fornecer essa classe fenotípica, tá? Então, para eu ter 5 classes fenotípicas, são 2 genes. Pessoal, cada gene é formado por um par de alelo. Então, eu posso pensar que existem dentro, são 4 alelos. 4 alelos. No caso, pessoal, o alelo azão,
Azinho. E o alelo Bzão, Bzinho. São 4 alelos. A é um gene na forma aditiva e não aditiva. B é um gene na forma aditiva e não aditiva. Então, eu encontrei dentro o número de alelos possíveis, o número de genes possíveis, para poder julgar as alternativas lá embaixo, tá? Aqui diz assim, ó, a característica cor da flor é determinada por 2 pares de alelos com segregação independente, apresentando fenótipos com variação contínua. Pessoal, é variação contínua porque vai do mais escuro ao branco, isso é variação contínua, né? Quando você tem intervalos entre as características, então sim, é variação contínua, sim, essa variação contínua é dada por uma segregação independente e sim, são 2 pares de alelos. Pessoal, um par de alelo, outro par de alelo. São 2 genes, são 4 alelos. Então, a número 1 está certa, são 2 pares de alelos sim, tá? A 2, a característica cor da flor é determinada por 3 pares de alelos com segregação independente, apresentando fenótipos com variação contínua. Pessoal, o nosso erro aqui está em 3. Não são 3, são 2, tá? São 2 pares de alelos e não 3 pares de alelos. Só subir aqui. Ó, vou subir só um pouquinho para eu poder julgar. Então, marca aí 3. Pessoal, trata-se de uma clássica situação de herança quantitativa e as plantas com flores rosa médio apresentam exclusivamente genótipo azão, azinho, Bzão, Bzinho. Pessoal, tem um errinho aqui, ó. Não é exclusivamente. Uai, Digão, por que não exclusivamente? É possível, pessoal, que quem for rosa médio tenha essa característica. Mas ela pode ter também, pessoal, por exemplo, vou colocar também. É importante que ela tenha 2 alelos aditivos. Então, poderia ser azão, azão, Bzinho, Bzinho. Poderia ser azinho, azinho, Bzão, Bzão. Ou poderia ser o que já está na alternativa. Porque, ó, tendo 2 aditivos, é rosa médio. Aqui tem 2 aditivos, também é rosa médio. Aqui tem 2 aditivos, também é rosa médio. Então, não é exclusivamente. Eu vou ter outras possibilidades para ela também ser rosa médio. Nesse caso, a 1 está correta, a 2, pessoal, não são 3, são 2 alelos. E a terceira não é exclusivamente. Então, vou marcar aí dentro que é a alternativa. Letra C. Aí tira um print da tela, bem bonitinho. Vai lá e... Tirou. Ai. Pessoal, eu vou resolvendo elas passo a passo para poder lembrar como é que eu cheguei a essas respostas, tá bom? Alguém lê a questão 4 para mim? Flor, lê a questão 4, por favor, Flor. Os estudos realizados com plantas de abóbora demonstraram que nesse vegetais existem 3 pares de genes localizados em cromossomos diferentes, que influenciam na massa dos plantas que são triplamente homozigotas recessivas formam frutos com aproximadamente 1.500 gramas, enquanto em plantas com genótipos azão, azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão, os frutos apresentam 3.000 gramas. Cada alelo dominante acrescenta 250 gramas em relação ao fenótipo residual. Obrigadinho, Flor. Pessoal, lembrando, nós vamos encontrar uma abóbora, que ela, a massa dela
é determinada por 3 pares de genes, tá? Lembrando, quem for homozigota recessiva vai ter uma massa de 1.500 gramas. Quem for homozigota dominante, 3 quilos. E cada alelo dominante dá à planta 250 gramas. Então, eu vou partir de 1.500, eu vou subir de 250 a 250 até chegar em 3 quilos, ou 3.000 gramas. São feitas... pessoal, uma coisa importante. Se eu for lá na página 7 do livro de vocês, lá atrás, lá tem o triângulo de Pascal ou pirâmide de Pascal. Naquele triângulo, naquela pirâmide, eu vou encontrar na 6ª linha. Digamos, por que 6ª linha? Pessoal, aqui eu vou encontrar um alelo, 2, 3, 4, 5, 6 alelos. Quando eu falo, pessoal, 3 pares de genes, são 6 alelos. Então, lá no triângulo, para encontrar proporção fenotípica, eu vou olhar para a 6ª linha. Lembra, tem linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5 e linha 6. Na linha 6, eu vou encontrar que proporção fenotípica? Pessoal, é 1, dá um espacinho, é 6, 1, 6, 15. Lembrando que a gente aprendeu nas últimas aulas a construir aquela pirâmide, tá? É porque eu já tinha feito ela aqui para poder resolver a questão, mas é bom que vocês compreendam como ela é construída lá em matemática. Então, a proporção fenotípica é essa. É 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. Mas, Gigão, essa primeira planta, qual é o tamanho dela? Pessoal, essa primeira planta é uma planta bem alta. Alta não, bem pesada, bem com muita massa. Então, essa primeira planta é a que tem maior massa. E a última é a que tem menor massa. As que se encontram no meio, elas têm massa intermediária. Tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Quem se encontra aqui, ó, começando a proporção fenotípica, tem massa de 3.000 gramas. Quem termina tem massa de 1.500 gramas. Então, vou colocar aqui, ó, uma abóbora pesadona. Ela tem 3.000 gramas. E aqui eu vou encontrar uma abóbora mais leve, com 1.250 gramas. Não, 1.500 gramas. Ok? Digão, e quem está ali no meio? Pessoal, ali ela vai mudar de 250 em 250 gramas. Então, aqui eu vou decrescendo. Ó. Essa próxima proporção aqui dentro, ela vai ter menos 250 gramas, a próxima, menos 250 gramas e assim por diante, tá? Então, nesse universo amostral, eu vou testar agora o que está certo e errado aqui dentro. Vamos lá. Se um horticultor realizar vários cruzamentos, plantas triplamente heterozigotas, obterá o quê? Pessoal, ele está cruzando plantas triplamente heterozigotas. Que ele cruzou. Digam, o que quer dizer esse triplamente heterozigoto? Ó, puxa a setinha aí. Quando ele fala triplamente heterozigoto, elas são Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Cezão, Cezinho. Isso significa, representa uma planta triplamente heterozigota. Será que nesse cruzamento eu vou obter frutos? Cadê? Plantas, somente plantas cujos frutos apresentam 3.000 gramas em massa? Pessoal, tire somente. Eu tenho plantas também com 3.000 gramas, mas não é somente. Eu tenho aquelas com massas menores, massas intermediárias. Plantas cujos frutos estarão distribuídos em 6 classes fenotípicas. Vamos lá, pessoal, comigo. Ó. Uma classe, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, 7 classes fenotípicas e não 6, na verdade. Tá? Somente plantas cujos frutos apresentam 1.500 gramas em massa. Pessoal, não é somente. Tem planta com maior massa, com massa intermediária e com massa pequenininha. Plantas cujos frutos estarão distribuídos em 7 classes fenotípicas. Aí sim. Pessoal, 7
classes fenotípicas. E, pessoal, de novo, ó, somente plantas cujos frutos apresentam 2.250 gramas. Pessoal, não é somente, é também, e não apenas somente, tá? Por favor, tire um print. Pessoal, para eu chegar a essa resolução, eu usei o triângulo de Pascal, lá da página 7 do livro de vocês. Aí tira um print, ó. Ô, Digão, pula essas 5 e faz a que eu falei, porque senão não vai dar tempo, não. Essas aí são tudo igual, uma com a outra. Mas, não, tá. Mas eu preciso fazer. Não, Digão, faz as propostas muito mais difíceis, muito mais. Isso, ó, essa 4 é igual a 2 que você fez. É uma igual a outra, essas aí. É tranquilo, então? Pessoal, vamos fazer o seguinte, então. Façam a 5 em casa, por favor. E, pessoal, dúvida na próxima aula, eu resolvo com vocês, tá bom? Camila ou Ana Clara que pediu para fazer? Maria. Maria, lembra essa questão, por favor, para eu fazer. Qual a questão que você falou? A 5? A 1? A 5 e a 9 proposta. Então, lembra a questão 5 proposta, por favor? A massa de um determinado tipo de fruta depende da ação de 2 genes, azão e bezão, não alelos independentes e de ação cumulativa, polimeria. Esses genes contribuem com valores idênticos para o acréscimo de massa. Os alelos azinho e bezinho não contribuem para acréscimo de massa. Calma, eu tô lendo a questão errada. Questão? É a 5 para a sala. Desculpa, a proposta. Tô lendo para a sala. Ah, tá. Imagine que em um determinado animal a retenção de água no corpo seja controlada pela interação quantitativa de 2 pares de genes, existindo 5 fenótipos, da retenção baixa até a retenção máxima de água. Animais com genótipo azinho, azinho, bezinho, bezinho, retêm baixa quantidade de água, enquanto animais com fenótipos azão, azão, bezão, bezão, apresentam retenção máxima de água. Os animais que apresentam 2 genes maiúsculos e 2 genes minúsculos do genótipo retêm uma quantidade intermediária de água. Na genealogia a seguir são dados os genótipos dos animais indicados pelo número 1, 2, 3 e 6. Considerando que os genes em questão se segregam independentemente, qual a possibilidade de os indivíduos 7 e 8 apresentarem simultaneamente retenção intermediária de água? Então, vamos lá. Pessoal, eu vou cruzar esse indivíduo aqui, ó, azão, azinho, bezinho, bezinho, com azinho, azinho, bezão, bezão. A pergunta é, qual vai ser o genótipo de 4 e qual vai ser o genótipo de 5? Nesse cruzamento, eu vou criar, pessoas, várias possibilidades. Então, lembre que quando eu vou formar lá o quadrinho de Punnett, deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. A gente montou em aulas anteriores, mas eu montei um quadrinho com vocês. Deixa eu ver se eu tenho um slidezinho. Rapidão aqui. Eu tinha montado com vocês uma vez um quadro, quando eu fui explicar a herança quantitativa. Eu montei para vocês uma tabela. Deixa eu só buscar a tabelinha para eu não ter que desenhar lá de novo. Não vou saber desenhar. Inserir tabela. Olha o que eu fiz. Pessoal, curiosidade, ó. 1, 2. Eu vou fazer uma tabela grande. Depois eu vejo como é que eu faço ela. Design, layout. Como é que eu... Zoom. Ok. Pessoal, eu vou compartilhar para vocês aqui um quadrinho que eu fiz agora. Vocês estão vendo, pessoal, um quadrinho que eu fiz agora aqui, ó, no Word?
Sim. Sim, digam. Sim. Vamos lá. Pessoal, vamos fazer um cruzamento comigo? Eu vou cruzar um indivíduo, pessoal. Cadê? Azão, azão, bezinho, bezinho, com azinho, azinho, bezão, bezão. Eu vou colocar em cima os gametas e do lado os gametas também. Então, por exemplo, o azão, azão, bezinho, bezinho. Ele só consegue formar, pessoal, azão, bezinho e azão, bezinho. Ué, Digão, por que só tem azão e bezinho? Porque ele só tem esses dois alelos para poder montar a gameta. O do lado, ele vai montar o quê? Pessoal, olha do lado. Azinho, bezão, azinho, bezão. Só pode ser, pessoal, azinho, bezão, gameta. E aqui, pessoal, também, ó, azinho, bezão. Não é possível um outro tipo de gameta, tá? Agora eu faço o cruzamento. Quem aparecer aqui dentro são os descendentes. Então, vamos lá fazer os descendentes? Comigo. Vou juntar, pessoal, azão, bezinho, azinho, bezão. Como é que fica aqui? Azão, azinho, bezão, bezinho. Pessoal, aqui embaixo. Opa. Azão, azinho, bezão, bezinho. E aqui? Azão, azinho, bezinho, bezão. Isso. E aqui? Igualmente. Azão, azinho, bezão, bezinho. Então, eu consigo saber, pessoal, como são os indivíduos lá de baixo. Então, por favor, tire um printzinho da tela para poder alternar. Então, notem que, nesse caso, após aquele cruzamento entre os indivíduos 1 e 2, eu consigo chegar a esse quadro. Ok? Ok? Pessoal, metade deles, vamos lá no livro então, ó, metade deles vão ter essa proporção fenotípica. Por favor, risquem o quadrinho de vocês aí. E lembrem que nesse caso, boa. Então, ó, nesse caso, os indivíduos 4 e 5, eles podem ser, cadê? Eu risquei aqui. Eles podem ser, pessoal, azão, azinho, bezão, bezinho, ou eles podem ser azão, eles vão ter sempre dois genes dominantes e dois recessivos. Vocês perceberam? Então, a proporção dele ter dois dominantes e a proporção dele ter dois Todos dominantes... não são azão, azinho, bezão, bezinho, não. Foi isso que eu buguei também. Você Todos botou têm essa tudo característica. azão, azinho, bezão, bezinho. Deixa eu fazer... Então, automaticamente, o 4 e o 5 tem essa característica, não? Peraí. Azão, azinho, bezão, bezinho. Como é que ficou na resolução? Eu apaguei o quadro. Alguém tirou print? Tudo ficou azão, azinho, bezão, bezão. Isso. Azão, azinho, bezão, bezinho. Todos ficaram assim? Sim. Azão, azinho, bezão, bezinho. O quadro que eu fiz ficou cruzado assim, né? Então, o indivíduo 4 é azão, azinho, bezão, bezinho. E o indivíduo 5 é azão, azinho, bezão, bezinho. Que eu vou cruzar novamente aqui, ó, com esse indivíduo e com esse indivíduo. Pessoal, desse cruzamentozinho aqui, sai o quê? Eu estou juntando, ó, esse indivíduozinho aqui, o 5, ele é azão, azinho, bezão, bezinho. Eu vou juntar com esse outro, que é azão, azão, bezinho, bezinho. Como é que fica o cruzamento? Meninas. Eu não vou conseguir fazer tabela aqui não, gente. Ó, me ajuda a cruzar vocês aí em casa, por exemplo. Ó, eu vou ter os seguintes gametas desse primeiro aqui. Azão, bezão. Azão, bezinho. Três, quatro, cinco, seis, sete. Pessoal, azinho, bezão. E azinho, bezinho. Concordam comigo? Vou colocar aqui do lado agora, hein? O indivíduo aqui ele vai ser azão, bezinho. Só tem azão e bezinho mesmo.
Bora cruzar então, ó. Vou juntar eles. O pessoal vai ficar azão, 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 bezão, bezinho. Vai ficar, pessoal, azão, azão, bezinho, bezinho. Aqui vai ficar azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. A retenção intermediária de água. Pessoal, para ter retenção intermediária de água, qual tem que ser o genótipo deles? Nesse caso aqui, ó, retenção intermediária de água está mais ou menos no meio, não é isso? Qual desses quatro, ou quais desses quatro, tem retenção intermediária de água? Intermediária. Meninas, meninos. 2. 2. Não, Por que, só, né? por que 2? Aqui, ó. Nesse caso, eles podem ter retenção intermediária de água, por quê? Porque eles têm 2 aditivos e 2 não aditivos. Então, eles estão ali no meio do caminho. Retenção intermediária de água. Concordam comigo? Então, se eu for colocar em termos de proporção fenotípica, em termos de fração, como é que eu represento 2 de um universo de 4? Fica como? Pessoal, 2 no universo de 4? 1/2. Meio. Isso. Tá claro por que é 1/2? Não, de 4 indivíduos, 2 eles têm retenção intermediária de água. Então, metade da população tem essa retenção. Aqui, metade tem essa retenção. E aqui? Quantos têm essa retenção? Bora fazer, então? Eu já sei que o indivíduo 4, que aqui se encontra, tem o mesmo genótipo do irmãozinho dele, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho. É dele isso. Eu vou cruzar esses dois, igual eu fiz do outro lado, a mesma coisa. Vou fazer aqui, ó, colocar os genótipos, os gametas. Pessoal, os gametas ficam azinho, azão, bezão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Azão, bezinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Azinho, bezão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Azinho, bezinho. Eu vou cruzar com esse indivíduo aqui, ó, essa menina, essa moça aqui, ó, que é só azão, azinho, azinho, bezão, bezão. Então, ela vai só formar esse tipo de gameta. Vou fazer o mesmo cruzamento que eu fiz antes, mesma coisa. Vai ficar azão, azinho, bezão, bezão. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezão. Azinho, azinho, bezão, bezinho. Pessoal, nesse universo, quem é que vai ter retenção intermediária de água? Pessoal, quem é que vai ter retenção intermediária de água? Pessoal, o áudio... Os do meio, pessoal. Os do meio, eles vão ter retenção intermediária de água. Ai, digamos, por que os do meio? Porque eles têm 2 alelos aditivos e 2 não aditivos. Eles estão no meio do caminho. Então, eles têm 2 aditivos e 2 não aditivos. Então, no meio do caminho, eles vão ter retenção intermediária de água. Quando eu expresso isso em porcentagem, vai ficar como? Em porcentagem. 1 por 2. O adigão, mesma frequência, pessoal, mesma frequência, mesma quantidade. Metade deles vão ter retenção intermediária de líquido e aqui metade deles vão ter retenção intermediária de líquido. Por favor, destaque no livro a seguinte coisa. Eu quero saber qual é a probabilidade do indivíduo 7 e 8 apresentarem simultaneamente, ao mesmo tempo, retenção intermediária de líquido. Então, eu quero saber quando ele e ele vão aparecer juntos na mesma ninhada com retenção intermediária de líquido. Em probabilidade, quando você pega 2 eventos simultâneos, pessoal, todo evento simultâneo é multiplicado, sempre.
Logo, eu vou colocar a probabilidade do primeiro, 1 sobre 2, eu vou multiplicar pela probabilidade do segundo, 1 sobre 2, que vai dar 1 sobre 4. Quando eu expresso 1 sobre 4 em porcentagem, 0,25 vezes 100, em porcentagem fica como? 25%. Qual é a alternativa, gente? Letra C. Foi Maria Clara ou Camila? Quem é que me perguntou essa questão? Maria, eu. Maria Clara. Você entendeu o cruzamento que eu fiz aí, Maria? Entendi. Tipo, eu fiquei meio confusa porque eu não entendi. Tinha que primeiro cruzar o 1 e o 2, para depois o cruzamento dele cruzar com o 4 e com o 5. Porque, Maria, você tem que conhecer o genótipo de 4 e 5. E só o genótipo de 4 e 5 eu consigo saber, descobrir, cruzando os pais dele. Então, eu cruzo os pais, descubro de 4 e 5. Conheço 4 e 5, eu vou cruzar com seus cônjuges, para poder prever a prole que vai ser formada. E lembrando, é muito importante, às vezes, lembrar, ressaltar que, em probabilidade, esse ezinho, ele implica uma multiplicação. Então, quando eu falo e, eu me refiro a uma multiplicação. Ficou clara a resolução? Sim. Se você puder fazer a 9 agora. Só que eu tenho aula agora com o primeiro ano. Eu vou fazer o seguinte, só falta 9. Deixa eu fazer a 9 na sexta-feira, porque essa aula de hoje era uma aula de história. Então, assim, eu vou ter aula com vocês também amanhã. Então, amanhã eu faço o quê? Eu faço aquelas 5 que faltou de sala. Pessoal, façam as 5, por favor. E aproveitem e façam a 9 também. Tentem fazer a 9, vocês. O que eu vou fazer? Eu vou também resolver igual eu fiz agora. Coloco no quadrinho, faço o cruzamento e pronto. Questões como essa igual a 9, deixa eu só mostrar aqui. Cadê a 9? Cadê a 9? Pessoal, questões iguais a essa, a questão 9. Isso. Eu gostaria que vocês tentassem resolver ela usando aquele triângulo de Pascal, ó. Então, digamos, eu não sei montar, tem que aprender a montar. Como se trata de uma questão do livro, você pode consultar, por enquanto, o triângulo de Pascal lá da página 8. Dá para fazer tranquilo. Então, façam a questão 5 para a sala que não fez ainda. Tentem fazer a 9. E amanhã, que eu tenho mais uma aula com vocês, eu vou corrigir a 5 e corrigir a 9. Eu fiz primeiro a 5, depois a 9, ou primeiro a 9, depois a 5, tanto faz. Tá? Mas, assim, tentem fazer ela em casa hoje. Ok? E quem não fez a prova de biologia, pessoal, corre e faz, pelo amor de Deus. Não perde esse treino, não. Não deixe de fazer. Ok? Pessoal, vou ter que desocupar a sala, porque eu tenho aula, na verdade, do primeiro ano agora. Mais uma horinha. Tá? E amanhã eu faço o que faltar. Joinha? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês e até amanhã. Tchauzinho. Tchau, Digão. Tchauzinho. Cadê? Oi, Manuel. Emanuel? Eu. Hein, deu certo lá, Emanuel? Tá indo. Eu tenho que pegar a moça agora, ver se come. Espero que come. Eu igual te falei, tenta achar baratinha, tio. Se você achar baratinha, é o foco. Elas gostam. Eu gosto de achar baratinho. Aqui só tem baratão, né? Nossa Jesus. Senhora. Aí você joga Você no tá falando terrário. da alimentação da lagartixa? Aham. Meu Deus, o Manel tem bosta na cabeça de criar uma lagartixa. Mas é igual um lagarto. É igual um lagarto. Gente, ela é muito mansinha. Normalmente lagartixa tipo assim, né? Sai correndo. Mas, ô Maria Clara, a lagartixa é quase uma iguana. Só é menorzinha, pensa assim. Então, essa é a ideia. Nenhuma das duas. É Mas é diferente. igual aquela de muro.
Quando ele me falou ontem, eu fiquei assim, ó, mas é legal, interessante. Massa. Fiz uma plantaçãozinha lá. Ei, você pega ela na mão Agora, de vez em quando. Vou tentar fazer alguma coisa. e ela aceita, tranquilo? É isso que eu tô te Sim. falando, ela fica na mão dele. Tipo, ela fica nem a mão, mas, tipo, se eu deixar ela fugir, ela foge. Mas, tipo, segurar pra ela não... Assim, eu não seguro ela pra ela fugir. Tipo assim, se ela vê que, tipo assim, se ela vê que tá fácil pra fugir, ela tenta. Mas eu caço ela de volta. Mas, tipo, ela não tenta, assim, geralmente ela não tenta fugir, não. Já Só se acostuma. Só Pois porque é. pegar. Joga o bicho vivo lá para ela poder matar e ela comer. Ela come. Nossa, eu fiz uma armadilha de mosca aqui. Tio, barata de jardim, menorzinha que ela, claro. Pra ela poder comer. Até barata de esgoto normal ela come. Mas tem que pegar. E tira a asa para o bichinho não voar. Pessoal, deixa eu sair porque já deu minha hora. Amanhã a gente se vê, se fala e eu resolvo o que falta. Tá bom? Falou. Tchauzinho. Não faço ela com o meu.